Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje é Dia das Mães. E pela primeira ou segunda vez na história do canal Disnéfilos eu tô fazendo um vídeo temático aqui de Dia das Mães. Eu espero que conforme o ano for se desenrolando, eu possa voltar aqui e fazer mais vídeos temáticos, né? Se eu não esquecer ou se eu não esquecer de planejar. Mas eu acho que eu tô planejando alguns vídeos especiais aí para pelo menos as principais datas temáticas do ano, tá? E pro Dia das Mães eu resolvi trazer um filme que tem mãe no nome, né? Esse filme aqui é um filme que já esteve em uma lista de filmes que eu recomendei no canal, e eu vou pegar aqueles filmes que eu recomendei em listas e vou fazer crítica da maioria deles, pelo menos, né? E aí, como esse aqui tava na lista, eu já tinha programado fazer crítica dele, eu resolvi trazer ele aqui no Dia das Mães, em homenagem a todas as mamães aí do Brasil e do planeta Terra como um todo. Eu já queria desejar de antemão um feliz Dia das Mães a todas as mães, a todos os papais que são papais e mamães. A minha mãe não quero desejar feliz Dia das Mães pra ela não, ela que se lasque. Mentira, mãe, te amo, viu? Feliz Dia das Mães pra todo mundo, e agora a gente vai pra esse vídeo. Será que esse filme aqui é bom? Será que não? Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal se você por acaso for novo por aqui e deixa um like aí pra todas as mamães. E agora sim, a gente vai pro que interessa, roda a vinheta. Mars Need Moms, Marte precisa de mães. Filme de 2011, dirigido por Simon Wells. Diretor que tem algumas animações no seu currículo, dirigiu Balto, que é um filme animado que conta a mesma história do filme Togo, da Disney, né, que tem crítica no canal também, na verdade uma versão diferente da história, o Togo conta a versão atualizada dessa história, e ele também dirigiu com mais uma porrada de gente o filme O Príncipe do Egito, da DreamWorks, um filme legalzinho. Marte Precisa de Mães foi feito por um estúdio chamado Imagine Movers Digital. Esse estúdio ele é antigo, ele trabalha com efeitos especiais e animações 3D para filmes em live action. É um estúdio que está em atividade há muitos anos, inclusive trabalhou até em filmes como De Volta para o Futuro, e está até hoje em atividade fazendo efeitos visuais e etc, esse tipo de CGI aí para filmes. E em meados dos anos 2000 ali, ele começou a se aventurar nas animações, fez algumas animações interessantes para outros estúdios e perto do ano de 2009, fechou um contrato com a Disney para a Disney distribuir os seus filmes animados com aquela técnica de captura de movimento que estava engatinhando nessa época, né? E foi com essa técnica e com esse contrato que a Imagine Movers Digital lançou o seu primeiro filme, Christmas Carol, ou aqui no Brasil Os Fantasmas de Scrooge, no ano de 2009. Não é um filme maravilhoso, mas é um filme razoável, tem a participação do Jim Carrey e teve um lucro mais ou menos ali, sabe? O filme ele conseguiu trazer o dinheiro de volta, custando em média 150 milhões de dólares e arrecadando 325 milhões, ou seja, pouco mais que o dobro, o filme se pagou e deu um certo lucro, né? Isso foi um sinal verde para que a Imagine Movers Digital fosse produzir a sua segunda animação. E foi aí que nasceu o projeto de Marte Precisa de Mães. Também com um orçamento na casa dos 150 milhões de dólares, Marte Precisa de Mães foi um fracasso colossal de bilheteria, arrecadando apenas 39 milhões de dólares, ou seja, o filme custou 150 e arrecadou em toda a sua jornada nas bilheterias 39 milhões. Isso faz de Marte Precisa de Mães um dos maiores fracassos de bilheteria da história do cinema como um todo, né? Tá ali no top 10 sem sombra de dúvidas. E o fracasso é justificável, porque sim, Marte Precisa de Mães é um filme muito ruim, meu Deus do céu. Me desculpem as mães por ter trazido um filme tão ruim pra fazer crítica aqui pra vocês no canal no Dia das Mães, mas é porque tem mãe no nome, enfim, né? Mas, gente, Marte Precisa de Mães assim, quase beira o inassistível, né? A técnica utilizada aqui é de captura de movimento, né? Então eles tentaram fazer personagens mais próximos do realista, né? Com feições assim que beiram o realismo, mas a naturalidade dos movimentos na hora da animação pronta não existe, sabe? São movimentos estranhos, sabe? Não tem expressão nenhuma, os olhos não têm vida, né? Não tem aquela coisa expressiva que você tem normalmente em uma animação, e o filme de vez em quando, na verdade, em quase toda a sua duração, ele remete muito àquelas animações de historinha de jogos de videogame de PlayStation 3, por exemplo, sabe? Sendo muito generoso com o filme, inclusive, porque às vezes ele é pior do que isso. E se não bastasse a técnica de captura de movimentos não funcionar muito bem dentro da animação e os movimentos acabarem ficando meio duros, meio secos, meio sem vidas, meio sem naturalidade, apesar da captura de movimentos,
O filme ainda tem uma construção gráfica ridícula, ridícula. Você normalmente tem aquelas coisas tipo, vamos lá, vou pegar uma planta, ao invés de você ter cada galho da árvore com cada folha, como é numa animação da Pixar, até dessa época, por exemplo, não, você tem uma coisa reta assim, uma bola que seria a copa da árvore, e aí uma textura que envolve aquilo ali com um desenho de folhas, né? Gráfico de joguinho de PlayStation 2, PlayStation 3. Por mais que de vez em quando eles tentam até colocar um pouquinho de detalhes, principalmente na casa que se passa aqui na Terra ou no planeta Marte, em alguns dos cenários, né? Ainda assim esses detalhes parecem realmente texturas. Ao invés de você ter lá um pôster na parede, você tem uma parede com textura onde parece um pôster. Ao invés de você ter botões e chaves e etc. em texturas que remetem às paredes lá dos lugares em Marte, você tem uma textura que tem o desenho de chaves de portas naquela textura, entendeu? Tudo é uma textura lisa com os desenhos em cima, sabe? É muito, mas muito feio. E jogando videogame, depois que você vê aquelas historinhas de 2, 3 minutos, e aí você parte para você ter a sua imersão dentro do videogame, quem move os personagens no videogame é você. Isso já garante boa parte da imersão, né? Esse tipo de textura mal feita, né? Ou essa textura que é realmente um pouco fake, os personagens que não tem peso, não tem realismo, etc., não pesam tanto, sabe? Porque a imersão é garantida pelo fato de você estar controlando a história. Agora, num caso de um filme, você aguentar esse visual por 1h30, mais ou menos, é muita coisa. Você não consegue ficar olhando para aquilo o tempo todo, porque aquele negócio quase que dói o seu olho de tão feio, né? E não é sempre, em alguns momentos, algumas naves, alguns terrenos, a textura é até razoável, sabe? Então dá pra notar que de vez em quando eles deram um certo capricho, mas na grande maioria das vezes a textura é muito feia. E o que mais pesa aqui contra esse filme, além da feiura da feição dos personagens humanos, é a falta de peso, sabe? Você consegue pegar, você sabe quando você tem a sensação de que se você pegar esse personagem na mão ele vai ser leve, não tem peso, não tem realismo, né? Coisa que nem em Toy Story você tinha. Em Toy Story, com as texturas de Toy Story dos anos 90, você tinha peso nos personagens. Você pega eles na mão, parece que eles são pesados. Agora esse não, parece um monte de papelão ou balão, sabe? É muito estranho, é muito feio, é muito mal feito. Talvez a única coisa que dá pra salvar é a expressividade dos personagens extraterrestres, né? Mas eu acredito que essa expressividade acontece porque esses personagens têm traços um pouco mais caricatos. Se a animação apostasse em personagens mais caricatos e não tão próximos do realismo, sabe? Provavelmente isso contribuiria relativamente pra animação, até porque em Os Fantasmas de Scrooge a gente tem animações mais ou menos parecidas, mas lá os personagens são ligeiramente mais caricatos do que os vistos aqui. Então você compra com mais facilidade, sabe? Tem que fazer um certo esforço lá também, mas é mais fácil de você aguentar aquele visual, sabe? E o pior de tudo, às vezes, é a qualidade da animação, sabe? Vou dar um exemplo, né? Você assiste uma animação da Pixar, independente da época, quando você pisa, um personagem pisa no chão e levanta o pé, se tiver terra, você vai ver uma poeirinha subindo, você vai ver o terreno mudando por causa do passo que esse personagem deu. Agora aqui não, existe uma cena bizarra, grotesca, de um personagem caminhando num gramado, e cada vez que ele pisa no gramado, parece aqueles gráficos de PlayStation 3, de você jogar joguinho de futebol, que o jogador pisa no gramado e a grama desaparece no pé dele, e depois na hora que ele tira, a grama tá normal, sabe? Não tem movimento, não tem animação o gramado. Ele só pisa, o pé dele afunda naquele gramado falso e depois sobe, sabe? É estranho, é ridículo, é muito mal realizado graficamente esse filme. Ah, mas o filme é mal realizado, mas a história pelo menos é boa, dá pra suportar por causa da história. Se a história fosse boa, se o filme fosse bom, o roteiro do filme fosse interessante, eu acho, não é que eu acho, eu tenho certeza que daria pra você fazer vista grossa pra qualquer problema gráfico desse filme. Vide Toy Story, 1994, né? Agora não dá, a história desse filme aqui é ridiculamente ruim e o roteiro é nojento, pelo amor de Deus, é muita coincidência, mas coincidências absurdas do tipo, né? Existem uns desenhos feitos na parede. Um personagem X lá faz desenho, picha a parede e faz desenhos. Em determinado momento do filme, um personagem tá fugindo de policiais de Marte lá, e ele sai pra fora de um prédio e fica pendurado no prédio ali. Exatamente nesse momento, com todos os outros prédios do mundo, esse personagem que picha as paredes aparece ali pra salvar o dia, bem no momento que ele vai cair. É assim, com uma coincidência extremamente absurda. Então, eu tô dando um exemplo, mas isso é o filme inteiro. Cada passo que o filme vai dar, cada saída, cada resolução que o filme precisa ter durante
durante todo o seu desenrolar acontece por causa do quê? Cagada, coincidência, e não dá pra suportar um roteiro assim. Uma coincidência ou outra, uma fragilidadezinha ou outra, você até engole, mas o roteiro inteiro funcionando por causa disso, a cagada, o erro acontece por causa de uma cagada e o acerto acontece por causa de outra cagada. Não tem nada que acontece de maneira natural, de maneira orgânica e de maneira, pelo menos, bem pensada. É sempre essas soluções absurdas e tiradas da bunda do roteirista, né? Então isso já incomoda bastante, né? E além disso, falta muito desenvolvimento de personagens. Eu dei uma fuçada nos extras de Marte Precisa de Mães e vi uma cena excluída que mostra um pouco mais da relação de mãe e filho antes dela ser raptada e levada para Marte. E o diretor justifica que essa cena foi cortada porque eles acreditaram que a relação dos dois personagens já estava bem desenvolvida no filme. Esse diretor é retardado, ele é imbecil, ele é burro. Porque uma das cenas daquela não ia consertar o filme inteiro, o filme ia continuar problemático, mas se tem uma coisa que não é desenvolvida nesse filme é a relação de mãe e filho. E aí toda essa busca dele para salvar a mãe, obviamente se justifica pelo fato dela ser mãe dele, mas você não compra, sabe? Você não se importa com essa busca toda, porque o filme não mostrou pra gente a relação de um e o outro de carinho, pelo menos, sabe? O filme mostra os dois tendo um pequeno problema, depois mostra ele se arrependendo de ter brigado com a mãe e indo lá pedir desculpa, nisso ela já foi raptada. Mas, gente, essa primeira virada do filme, que é ela sendo raptada, acontece com menos de 10 minutos de rodagem. E a abertura do filme acontece em Marte, ou seja, o filme começa lá em Marte, tem cenas lá em Marte, ele vem pra Terra, passa 2 minutos aqui e a mãe já é raptada. E o filme acredita que a gente já se conectou com esses personagens de maneira suficiente, com 5 minutos de cena mostrando os dois. Tem que ser muito burro, idiota, pra achar que tá bem desenvolvido uma porra dessa. E aí, se não bastasse isso, a gente tem pelo menos 3 personagens de destaque aqui, sem contar os ETs, eu vou ficar no núcleo humano, né? Tem a mãe, que é raptada, e a gente tá cagando pra se ela foi raptada ou não, se ela morrer lá ou não, pro público é indiferente, né? E o pior é que existe uma coisa completamente incoerente no roteiro do filme, porque eles capturam essa mãe, porque é uma mãe que cuida, que educa bem a criança. Aí mostra um videozinho dos momentos onde o moleque é mal educado. Na verdade, esse moleque é uma porra, esse moleque é uma peste. Ele não obedece, ele não faz nada do que a mãe dele pede, ela manda ele comer brócolis, ele joga o brócolis pro gato, ele desrespeita ela, é um moleque completamente mal educado. E a culpa é dessa porra dessa mãe, que não soube educar esse caralho dessa criança. E aí o filme vem e quer me vender que eles raptaram essa mãe dentre todas as mães do planeta Terra inteiro, porque ela educou bem essa criança. Puta que pariu o filme, vai tomar no teu cu. Moleque é uma desgraça de educação, cara. A minha mãe educou eu, que sou o moleque mais mal educado do planeta, melhor do que essa mãe educou esse moleque. É inacreditável, é muito incoerente. E aí, beleza, né? Raptaram a mãe porque ela educou muito bem aquela desgraça daquele filho dela. Aí o filho dela vai lá buscar, a gente não tá ligando pra dinâmica dele e tal, não sei o quê. Aí lá ele encontra um personagem que é pra ser o suposto alívio cômico do personagem, e esse personagem tem uma grande revelação pra nos entregar. A partir do momento que você vê ele e acontece a primeira coisa que envolve esse personagem, você já sabe exatamente tudo o que aconteceu com ele e vai acontecer com ele no filme. É a coisa mais previsível do planeta. E o filme tenta entregar cada uma das revelações como se fosse a maior revelação do planeta. Porra, filme. Evita passar vergonha, sabe? Calma. E esse personagem é pra ser um engraçadão, mas me perdoe, se você riu com alguma piada desse personagem, eu te peço pra você me explicar como é que você conseguiu, porque esse personagem me irrita de uma maneira, é uma tortura. Ele é uma tortura, é chato, é sem graça, é irritante, é inconveniente, é muito ruim, cara, é muito ruim. Como que um diretor consegue olhar pra esse personagem e ter a cara de pau de falar pra gente numa cena extra de que esse é um dos personagens mais divertidos que ele já viu? Esse personagem é uma porra. Desgraça! Não é nem desgraça, é desgraça, entendeu? Que daí dá mais ênfase no desgraça de personagem. Não tem graça nenhuma. Qualquer arco que envolve ele, você que tá cagando, se ele morreu ou não. Eu quase torci pra ele morrer umas 3 vezes durante a rodagem do filme. E aí o filme inteiro se baseia nessas relações aí, em relação de mãe e filho que a gente
não tá nem aí, porque o filme não mostrou nada, de uma mãe que não soube educar o filho, de um filho que é uma desgraça de mal educado, de um personagem engraçado que é chato, aí tem um núcleo dos ETs lá que tem uma véia malvada, tem o passado dele, ela abandona os machos, aí a filha dela quer trazer os machos de volta, existe até uma relação legal construída entre a filha dela, no protagonista, aí aquela desgraça daquele gordinho chato da desgraça, tal, né, eu falei desgraça, esse vídeo aqui vai chamar desgraça, tanta desgraça que eu falei nesse vídeo aqui. E aí o filme se baseia em tudo isso e tenta fazer a gente se interessar. É tudo tão desinteressante, além da feiura visual do filme, é tudo tão desinteressante que essas 1h28 de duração do filme parece 3 horas. Às vezes você assiste um filme de 3 horas, parece que ele passou muito mais rápido do que essa tortura que é Marte Precisa de Mães. Pode ser que durante o desenrolar do filme ele tenha alguns momentinhos inspirados, tenha alguma coisinha ou outra que seja divertida. Conceitualmente o filme é interessante, no que diz respeito a design de produção o filme acerta, né? Só faltou fazer a parte gráfica com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de qualidade, mas a maioria das coisas aqui é descartável, é absurdo. Esse filme aqui, ele realmente justifica ter sido um grande fracasso. E eu me lembro, pior de tudo, às vezes eu tenho vontade de me bater por causa disso, porque a primeira vez que eu assisti Marte Precisa de Mães, eu era uma criança imbecil, e eu acho que eu gostei desse filme. Eu me lembro de ter achado, falar que legal, né? Triste, muito triste. Se eu pudesse voltar no passado, fazer uma máquina do tempo pra voltar, eu dava um tapão na minha cara, falava, vira homem, moleque, desse tipo de filme você não pode gostar, porque isso é ruim. Então até que justifica, se você gosta do filme também, quero que comente aqui embaixo o que você acha, se você concorda comigo ou discorda, tá bom? Bom, pra essa porcaria, eu dou uma nota 3 e agora eu quero saber a sua opinião. Nota 3 com generosidade ainda, bem generoso. Já pedi sua opinião, já pedi pra você comentar aí embaixo, não sei porque eu ia pedir de novo, tô no automático, né? Se inscreva no canal se você for novo por aqui e deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se não gostou, pode deixar o dislike, tá bom? Mas marca alguma coisa aí que isso ajuda pra caramba. Me siga nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui, além de você ficar por dentro do meu dia a dia e das novidades aqui do canal, beleza? Feliz Dia das Mães para todas as mamães, presente de Dia das Mães para vocês aí, um vídeo de um filme ruim. Eu sei que tem muita gente que gosta de eu falando de filme ruim, porque aí eu falo besteira, eu desembesto, eu fico puto, eu xingo, então acaba que é um presente de coração para todas as mães aí, beleza? Por mais que o filme que eu resolvi homenagear é um filme que fala sobre mãe, mas eu tenho certeza que qualquer mãe que tá me assistindo aí é uma mãe muito melhor do que a mãe desse filme aqui. É isso, muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Falou. Beijo, mãe. Dona Chewbacca, sabe Chewbacca? Star Wars? Minha mãe.